Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira para fazer mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos falar de mais um capítulo do livro Renovando Atitudes, que se intitula Os Olhos do Amor. Para começar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade divina, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores, pedindo aos nossos anjos da guarda, que possam abrir os nossos canais de entendimento, para que tudo que seja dito aqui hoje possa ser compreendido, assimilado, aprendido e, principalmente, possa ser utilizado utilizado com graça e leveza na nossa vida diária, para que a nossa vida se transforme em bênção de luz, de paz, e para que a gente possa dar sempre passos à frente no caminho da nossa evolução. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior, para que tudo que eu diga aqui possa ser inspirado por eles, possa ser trabalhado por eles, possa ser uma inspiração para cada um que vai nos assistir nesse momento. Sejam pessoas encarnadas, desencarnadas, sejam pessoas espíritas, não espíritas, sejam as pessoas que vão nos assistir ao vivo ou depois que a live ficar gravada. Gratidão, muita gratidão a todos. Assim é, que assim seja. Vamos então iniciar a nossa reflexão de hoje com esse tema tão bacaninha. Eu espero que vocês gostem. Eu particularmente gostei muito do tema. Achei um tema bem interessante para a gente discutir sobre. Vamos lá. Os olhos do amor. Através do livro Renovando Atitudes. Sempre ele começa, abre o capítulo com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A passagem que, na verdade, ele colocou aqui 2 trechinhos do capítulo 15 do item 6. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Esse é o trechinho, de uma carta de Paulo de Tarso, que nos fala sobre o amor. Ele define o amor como caridade, né? Para ele, o amor é caridade. Caridade é amor. Então, vamos às reflexões do nosso livro. Paulo de Tarso definiu a verdadeira caridade, deixando implícito ser a reunião de todas as qualidades do coração, isto é, o amor. Diferenciou-a completamente da prestação de serviços aos outros, da distribuição de esmolas, da assistência social, da ajuda patológica aos dependentes afetivos, de compensações de baixa estima ou de tudo o que se referia a atividades exteriores, sem qualquer envolvimento do amor verdadeiro. Então, assim, aqui o Paulo de Tarso, quando nos escreve essa carta, ele diferencia caridade de coisas que a gente faz para prestar serviço para os outros. Isso é caridade? Depende. Se for feito de coração, se for feito com amor, se for feito por benevolência, com compaixão, sim, é caridade. Se não, não é. Ele define caridade como a perpetuação, o ato concreto do amor, né? Então, quando a gente faz caridade, a gente vai fazer aquilo com amor. Se não for com amor, se não for com os sentimentos vindos do amor, que eu já citei aqui, não se transforma em caridade, se transforma num ato que a gente está fazendo para poder aliviar nossa consciência, para poder mostrar para os outros o que a gente faz, para poder aparecer de alguma forma diante da sociedade como uma pessoa boa. Então, caridade verdadeira não é isso, né? Não é a gente colocar à frente aquele ato que a gente faz para o outro,
mas é colocar à frente o amor. Muitas vezes, uma pessoa que dá o ouvido para o outro, ouvindo o que a pessoa precisa falar, só de ouvir aquela pessoa, ela está fazendo um ato de caridade, quando aquela audição é feita com amor. Também não adianta a gente ouvir para ficar criticando a outra pessoa, né? Ouvir para ficar falando, ai meu Deus, você não vai parar de falar nunca mais. Aí já não é mais caridade. Então, caridade, ela está intimamente relacionada ao ato de amor. E é isso que Paulo de Tarso nos fala e nos remete nesse trechinho do Evangelho. É muito importante a gente ter bastante atenção com relação a isso, para a gente poder fazer essa separação, né? Muitas pessoas falam assim, hoje já fiz o meu ato de caridade, então não preciso mais fazer, não. E aí, então, a gente percebe que aquilo não foi feito com o amor que deveria ter sido feito, né? Porque se eu já fiz meu ato de caridade e não posso fazer mais nada, é porque eu fiz por obrigação, né? Se eu fizer com amor, fizer com compaixão, com benevolência, eu vou estar sempre predisposto a trabalhar essa caridade de uma maneira cada vez mais efetiva. Então, caridade, para Paulo de Tarso, era sinônimo de tudo aquilo que é feito com amor, e não aquilo que é feito para assistência social, para a ajuda de outras pessoas. É aquilo que é feito com doação de amor. Então, cada minuto do nosso tempo que a gente doa com amor, que a gente faz algo com amor em prol de nós mesmos, né, verdadeiramente, para poder distribuir para aqueles que estão ao nosso redor, é caridade. Então, a gente não precisa se esforçar, né? Assim, nossa, mas eu não faço nenhum ato de caridade. Se você ouve alguém com amor, se você cuida da sua família com amor, se você ouve o seu filho, seu marido, sua esposa com amor, seu neto, deixando com que ele fale sem julgamento, né? E se no final ele pedir um conselho, uma palavra, a gente tiver para dar, isso também é caridade. Tudo aquilo que é feito com amor é caridade. Então não precisam ser atos grandiosos para ter valor de caridade, para ter valor de amor. Podem ser atos pequenininhos. Se for com amor, é caridade, segundo o que Paulo de Tarso nos deixa aí. Reforçou o seu conceito acrescentando que, e quando tivesse distribuído seus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu coração para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo não serviria de nada. Então não adianta grandes atos para poder aparecer na frente dos outros, para poder ficar bem diante da sociedade, né? Fazer coisas para que os outros vejam. Se aquilo ali foi feito só por isso, de nada serve, porque não tem amor de verdade. Então, por isso que aquele ditado que fala que é mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que entrar no reino dos céus, não é verdadeiro. Porque se uma pessoa que tem muito dinheiro consegue trabalhar esse dinheiro com caridade, com amor pelo outro, por exemplo, construindo uma grande empresa, dando emprego digno, com salários dignos para as outras pessoas, isso é um ato de caridade, porque ele está revertendo todo o dinheiro que ele teve para um ato benevolente, está dando a vara para a pessoa pescar, está dando aquela oportunidade que a pessoa tanto esperou de ser tratada dignamente dentro do trabalho, de ter um salário digno, de poder prover a sua própria família. Então, ele utilizou o dinheiro em benefício dos outros. Mas ele está ganhando mais dinheiro ainda. Que bom, porque assim ele pode proporcionar cada vez mais coisas boas para as pessoas que estão ao redor. E isso também é um ato de caridade. Quando nós, no nosso trabalho, mas no nosso trabalho a gente está lá para ganhar o nosso sustento, o nosso dinheiro. Sim, mas se a gente faz o nosso trabalho com amor, se a gente bota amor nesse trabalho, a gente está indo além de ganhar dinheiro com esse trabalho, a gente está indo além da simples obrigação de fazer aquilo ali. A gente está fazendo com caridade, porque tudo que a gente põe amor, a gente está colocando caridade. Então, se eu sou uma pessoa que trabalho no serviço público e trato todos aqueles que chegam lá com um sorriso no rosto, com paciência, mesmo que a pessoa venha nervosa, com 10 pedras na mão, eu me mantenho calmo, tranquilo, porque eu sei que a pessoa pode ter passado por um dia difícil. E trato com amor, eu estou fazendo um ato de caridade. Mas isso é muito difícil. Sim,
mas assim a gente também trabalha a caridade. Então, a gente não precisa mostrar, né? Como diz lá, né, o ditado, a mão direita não precisa saber o que a esquerda faz. A gente não precisa mostrar para ninguém os nossos atos de caridade, porque é importante que nós saibamos isso, e a partir disso, o nosso coração se enche de amor e a gente distribui ainda mais amor. Então, é importante que a gente saiba, e não que as outras pessoas saibam daquele ato que a gente está fazendo. Se a gente está indo além da nossa obrigação no trabalho, além, né, distribuindo esse amor, mas não é ir além, perdendo energia, né, ficando cansado. Não, quando a gente faz algo com amor, essa energia vai se renovando dentro de nós e a gente não fica fatigado, não fica cansado. A gente tem mais energia ainda para continuar a trabalhar naquele sentido, porque o amor é a energia mais poderosa que existe no universo. E esse foi o único ensinamento de Jesus, o único. Não tem mais nenhum ensinamento além do amor. Todas as outras coisas que ele ensinou estão lá, né? O amor é o centro de tudo e tudo está ali penduradinho no amor. Se não tiver amor, todas essas coisinhas aqui não têm sentido. Muitas vezes doamos coisas ou favorecemos pessoas a fim de proporcionar a nós mesmos, temporariamente, uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal, como se compensássemos nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade. Então, muitas vezes a gente faz esse pseudo ato de caridade, doando coisas, favorecendo pessoas, para poder acalentar algo que dentro da gente não está bacana. Só que a gente não está fazendo com amor. A gente está fazendo por um propósito que não tem muito sentido, né? Que é deixar ali o... vamos ver se meu coração fica mais aliviado se eu fizesse aqui por essa pessoa. Então, eu estou querendo me aliviar de alguma coisa. Eu não estou querendo favorecer aquela pessoa por amor. Eu não estou doando o meu amor para aquela pessoa. Então, aquele ato foi importante para a pessoa porque ela ganhou aquela coisa. Mas, para mim, foi nulo, porque eu fiz aquilo com algum interesse que não o amor. São sentimentos transitórios e artificiais que persistem entre as criaturas, que, por não se encontrarem satisfeitas consigo mesmas, trazem profunda desconsideração e desgosto, e supervalorizou-se fazendo algo para o próximo para provar aos outros que são boas, importantes e merecedoras de atenção. Tem até uma história do Monteiro Lobato que retrata uma sociedade, né, da época lá, do final do século XIX, início do século XX, em que uma senhora solteira, com muito dinheiro, ela adotou uma criança que era filha de escravos. E a sociedade inteira, ela era muito católica, ela doava muito dinheiro para a igreja, a sociedade inteira falou, nossa, essa senhora é muito boa, é muito benevolente, ela teve a caridade de adotar uma filha de escravos que ficou órfã, né? Todo mundo colocando a senhora lá nas alturas como se ela fosse uma santa. E aí a história retrata que dentro de casa ela maltratava a criança, judiava da criança, quando ninguém estava vendo. Quando as pessoas iam à casa dela, ela tratava a criança como se fosse um luxo, né? Então, assim, muitas vezes, pessoas têm essa necessidade de fazer algo para o próximo para poder provar para todo mundo que elas são boas. Mas, na verdade, elas estão fazendo aquilo só para provar. Dentro do coração dela está tudo ao contrário do que ela realmente gostaria de fazer. Na realidade, caridade é amor. E amor é a divina presença de Deus em nós. Raio com que ele modela tudo. O amor é considerado real, estrutura da vida e a base de toda a lei universal. Então, isso é o amor, né? É quando a gente faz as coisas realmente porque a gente precisa trabalhar esse sentimento grandioso. E isso vem naturalmente, sem esforço, né, sem sacrifício. É algo que brota dentro de nós e faz com que as coisas efetivamente aconteçam. Aí eu coloquei até essa imagem dos Doutores da Alegria,
que vão até os hospitais mascarados, né, pintados. Muitas vezes a gente nem reconhece essas pessoas porque elas não precisam ser reconhecidas. Elas só precisam levar alegria para que aqueles doentes possam, então, se recuperar com maior facilidade, alegria e glória. É isso que eles fazem, a maioria dessas pessoas que trabalham nesse sentido. E é tudo um, um trabalho voluntário, né? Que não tem aí um retorno financeiro para eles. Então é muito bonita essa proposta de você fazer algo nesse sentido bem anônimo, assim, né? Sem que a mão direita saiba o que a esquerda faz. Mas se você fizer algo que todo mundo saiba também, se aquilo foi feito com amor, não tem problema, né? Não é importante estar incógnito. O importante é o sentimento que a gente coloca na hora de realizar o ato. Isso é o importante. É imprescindível esclarecermos que há inúmeras formas de focalizar a caridade, e nós nos reportaremos a ela como o amor essência, energias que emergem de nossa natureza mais profunda, a onipresença divina que habita em tudo. Dentro de cada ser existe a partícula de Deus, e isso já está provado cientificamente. Dentro de nós tem lá a partícula divina, a partícula de Deus. E essa partícula, ela nos mostra, ela faz com que nós saibamos aquilo que realmente é bacana e aquilo que realmente não é. Isso que a gente chama aí, né, de como fiquei com a consciência pesada, porque eu fiz alguma coisa que eu sei que não era legal, mas eu fiz assim mesmo. Ou então, quando o nosso coração dói e ele reprova a gente por alguma coisa, né? A gente fica com aquele sentimento no coração, porque nós temos a partícula de Deus dentro da gente. E quando a gente faz algo que está fora da caridade, que está fora do amor, esse sinalzinho, esse alarmezinho dispara no nosso coração, na nossa cabeça, né? Ou então no nosso estômago, assim, dá aquela pontadinha, né? No órgão que a gente tem mais sensibilidade, dá aquela coisa assim, fala, nossa, embrulhou meu estômago, porque parece que não foi aquilo que eu tinha que fazer. Existe essa partícula de Deus e nós sabemos exatamente quando nós cumprimos com o nosso propósito ou quando nós fugimos dele. Então, precisamos trabalhar isso em nós. Quando percebermos que estamos fugindo do nosso propósito de amor, de caridade, essa caridade que está sendo colocada aqui pelo livro, né? E não a caridade exterior, aquela que a gente faz para o outro ver, mas a caridade interior, que brota do amor que a gente põe em tudo que a gente faz. Quando a gente percebe que a gente está indo contra isso, existe um alarme que toca dentro da gente, e a gente precisa dar atenção para esse alarme, porque é ele que vai nos conduzir pelos caminhos mais interessantes. Se a gente precisar de ajuda, a gente busca essa ajuda, né? No centro espírita, com algum tipo de terapia, com um amigo muito querido, que a gente sabe que vai ter uma boa palavra para dizer para a gente. Mas a gente, às vezes, consegue dar conta sozinho, então vamos caminhar, porque a gente precisa aprender a caminhar com as próprias pernas também. Minerais, vegetais, animais e seres humanos, ao mesmo tempo que vibram, também recebem essa vitalidade amorosa, num fenômeno de trocas incessante. Um mineral de rocha permanecerá como tal, enquanto a atração e a tendência de seus átomos e moléculas se manifestarem atraídos e integrados uns aos outros. Tais atrações constituem os primeiros estágios dessa energia do amor nos seres primitivos. Semelhante poder atrativo prospera e se movimenta em cada fase da vida, de conformidade com o grau evolutivo em que se encontram os elementos e as criaturas em ascensão. Então, a evolução ela vai acontecer para todos os seres da Terra, né? Segundo o que ele diz aqui. E também no livro Evolução em Dois Mundos, que o André Luiz mandou para Chico Xavier, ele fala exatamente isso, que nós viemos, né? Todos nós fomos criados simples e ignorantes lá no mineral. E através das nossas escolhas, nós fomos evoluindo para o vegetal, para o animal e aí para o ser humano, para o hominal, né? E a partir disso, as nossas escolhas foram nos levando para uma evolução
mais rápida ou mais lenta. São as nossas escolhas que fazem com que a gente possa caminhar por caminhos mais tortuosos ou por caminhos mais facilitados. Nós não precisamos escolher os caminhos difíceis, mas geralmente a gente faz isso. Geralmente a gente precisa se punir por coisas, a gente se culpa, e aí a gente entra numa roda viva que muitas vezes atrasa a nossa evolução. Ao passo que o que nós precisamos efetivamente é compreender que somos seres em processo de evolução. E se somos seres em processo de evolução, nós temos o direito de errar. Deus, quando nos deu o livre-arbítrio, ele sabia que a gente ia errar, mas assim mesmo ele deu. Por quê? Porque o erro faz com que a gente entenda que aquilo não é legal. Então, o erro não precisa se transformar em culpa, porque a culpa se transforma em karma. E o karma é o quê? É a ação equivocada que eu tive e que vai gerar uma outra ação que vai ser punitiva, por exemplo. Não, se eu não me culpar, eu não gero essa ação punitiva para mim mesmo. Porque quem gera as ações punitivas para nós mesmos somos nós. Então, nós precisamos nos responsabilizar por tudo que acontece na nossa existência e trabalhar para modificar isso. Ah, olha, eu fiz assim, não deu certo, né? Não foi bacana. Aconteceu isso, isso e isso que não foi legal. Então, agora, eu vou fazer por esse caminho aqui, porque assim eu acho que vai dar mais certo. Então, a gente precisa ir pensando, raciocinando nos nossos passos, né? Observando os nossos passos. A gente não pode mudar o passado, a gente já fez, já está feito lá, mesmo que esse passado tenha sido ontem, mas a gente pode aprender com ele, a não fazer de novo, a não cometer de novo o mesmo erro, a não cometer de novo aquela mesma coisa que não foi bacana, que deu aquela pontadinha no meu coração. Então, eu preciso aprender. E a partir do momento que eu aprendo e coloco o aprendizado em prática, eu modifico a minha ação, eu modifico o meu karma. Karma, do sânscrito, é ação. Então, a gente vai fazendo a nossa vida circular e vai modificando. Não existe destino, né? Porque se a gente tem o livre-arbítrio, a cada passo da nossa existência, a gente vai fazendo as nossas escolhas. E essas escolhas vão nos levando aos caminhos que nós estamos trilhando. Existe uma programação reencarnatória que nós fazemos antes de vir para a Terra, antes de reencarnar na Terra, e a gente combina com vários outros espíritos algumas passagens que nós vamos ter aí, mas foi livre-arbítrio, porque nós escolhemos fazer isso lá. Só que durante o processo da nossa existência, dependendo das nossas escolhas, muitas vezes nós nos desviamos desses caminhos que nós combinamos nessa programação reencarnatória. Tudo isso faz parte da nossa evolução, tudo isso faz parte das nossas escolhas e do que a gente planta e do que a gente colhe. Tudo isso faz parte do nosso grau evolutivo, do nosso nível de maturidade espiritual. Quanto mais maturidade espiritual a gente tem, mais assertivos vão ser os nossos passos. A gente vai escolher os caminhos que sejam mais interessantes para que a nossa evolução aconteça da maneira mais suave possível, com o aprendizado mais interessante possível, sem dor, né? E principalmente sem sofrimento, porque a dor ela chega para a gente porque a gente gera expectativa nas coisas e nas pessoas. Então, quando aquela expectativa nossa não é cumprida, chega a dor. Então, a dor é uma escolha nossa também. Ela chega para a gente porque a gente gerou uma expectativa em relação a alguma coisa. Se a gente vive a vida sem expectativas, o que é praticamente impossível para nós seres humanos, né? A gente não vai se decepcionar com nada, então a gente não vai sentir dor. Mas a gente faz isso, a gente gera expectativa e a dor vem. Aí a gente tem outra escolha: entrar em sofrimento com essa dor e ficar ali alimentando aquela dor, gerando sofrimento, 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 ou aprender com aquela dor e modificar as nossas atitudes, modificar os nossos passos, modificar os nossos plantios, para que esse aprendizado seja mais interessante, para que o nosso grau evolutivo cresça e para que a nossa maturidade espiritual vá se perpetuando pouco a pouco. Observemos a natureza, propensões, gostos e identificações com as quais se particularizam cada ser do universo, inclusive a própria criatura humana. São movimentações dessa força de predileção, nomeada comumente como aspiração amorosa. Então,
vamos observar a natureza, né? Se nós observarmos os pássaros, eles fazem os ninhos quando vai haver a reprodução. E a fêmea coloca os ovos e depois, dependendo da espécie, o macho, às vezes, busca alimentação para aquele momento. Nada fica guardado no ninho. O ninho serve somente para os ovos. A partir do momento que os ovos se abrem e os bebês nascem, né? Eles vão buscar o alimento para poder prover as criaturinhas naquele momento, para prover a eles mesmos, sem acumular nada. Nós, seres humanos, somos acumuladores, a gente acumula. E esse acúmulo de coisas gera energias estagnadas, porque a gente precisa movimentar na nossa existência. Né? Tudo precisa ser movimento, porque energia é movimento. E tudo que existe, tudo que é energia. Nós fomos formados, o planeta Terra foi formado, isso também está no livro lá, Evolução em Dois Mundos, a partir da energia, do fluido cósmico universal. Tudo que existe na Terra é formado a partir do fluido cósmico. E na Terra existe o fluido cósmico do planeta Terra, que foi criado pelo fluido cósmico universal. Então, as coisas que existem na Terra, a materialidade da Terra é própria da Terra. Inclusive esse corpo físico que foi emprestado a nós, quando nós decidimos reencarnar aqui, por A, B ou C motivos, e dentro do ventre da nossa mãe, a mãe vai puxar esse fluido cósmico da Terra para formar o nosso corpo físico dentro da barriga dela, e no momento exato, né, a gente vai se juntar através do fio de prata a esse corpo físico que está sendo formado lá no ventre da nossa mãe. Esse corpo físico é um empréstimo da Terra, é energia da Terra, energia do fluido cósmico da Terra, que quando nós desencarnarmos, volta para a Terra, né? Então, é importante que a gente cuide desse corpo físico também, para que a gente devolva para a Terra da mesma maneira que a Terra nos deu, né? Perfeito, com toda a perfeição. Claro que ele vai estar mais velho, ele vai estar usado, mas vai voltar lá, perfeitinho para a Terra. E nós vamos partir para o mundo espiritual para poder ter mais aprendizados e depois vamos reencarnar na Terra ou em outros planetas como a Terra ou em planetas mais evoluídos, dependendo da nossa maturidade espiritual. Então, essa movimentação ela é muito importante, porque tudo é energia. Vamos observar a natureza e vamos perceber que os animais não acumulam. Os animais eles são simplesmente vivem dia após dia, porque só existe o presente. É claro que a gente precisa, né, enquanto seres humanos, pensar no presente, fazer uma prospecção para o futuro, mas a gente não tem de viver no futuro, a gente tem de viver no presente. O que é melhor para mim hoje? O que eu posso fazer no meu hoje que vai ser integral para a minha vida e que possa ser um plantio bacana para o meu futuro? Tá? Vivendo hoje, sempre fazendo uma prospecção para o futuro, mas sem viver lá. E muito menos sem viver no passado, porque o passado já foi, ele serviu como experiência. Então, deixa o passado ir e fluir e vamos caminhar daqui para frente. Isso é o nosso propósito, assim como a natureza age, né? A natureza age dessa forma. As plantas, né, a cada dia recebem lá a dose de gases que são importantes, de água, para poder, então, ter ali a sua vida. Vamos, então, pensar nisso, como a natureza age, como eu posso ser parte integrante mais ainda dessa natureza, porque nós já somos parte dela. Segundo o apóstolo João, Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Isso está lá em João, em 1 João, de 4,16. Consequentemente, nós, herdeiros e filhos dele, somos amor, criados por esse plasma divino. Portanto, somos oriundos do amor incomensurável que sustenta e dirige suas criaturas e criações universais. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Falamos aqui há algumas semanas que, se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, se Deus é criador, nós também somos criadores da nossa própria existência. Nós criamos a cada dia a nossa própria realidade, porque a gente tem
o dom da criação, porque ele foi dado a nós por Deus, já que somos imagem e semelhança dele. Se Deus é amor, nós somos amor. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Portanto, tudo que Deus é, nós também somos, porque fomos feitos à imagem e semelhança dele. Portanto, as nossas capacidades são enormes. Jesus já disse para a gente na passagem dele na terra: se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. O que ele estava dizendo para a gente? Nós somos poderosos, porque somos filhos de Deus e fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, precisamos trabalhar as nossas potencialidades no sentido de evolução e de maturidade espiritual. Esse é o propósito que nós precisamos ter na nossa existência. Todo o restante vai vir acontecendo para nós se nós trabalharmos no sentido da nossa evolução espiritual. Todo o restante, tudo é energia. Vai corroborar para que a gente possa, então, ser cada vez mais e cada vez mais feliz, cada vez mais intenso e mais vivo dentro dessa existência. Todos nós estamos nos descobrindo no processo dinâmico da evolução, que se assemelha a um gradativo despedalar de camadas e mais camadas. Inicia-se pelas mais densificadas, até atingir o cerne no âmago moroso. Então, a gente é criado simples e ignorante. Vamos evoluindo, vamos então tirando camadas. É como se a gente fosse saindo de cascas e de cascas. A cada passo em direção à evolução, a gente sai de uma casca. É uma metamorfose constante. Por isso que não é feio a gente mudar de opinião, né? Hoje eu tinha uma opinião sobre isso. Amanhã eu tive uma percepção diferente, então eu mudei minha opinião sobre isso. Isso é evolução. A gente precisa ser metamorfose sempre e descobrindo coisas, né? Ao invés de ficar preso a velhos conceitos que muitas vezes não vão levar a gente a lugar nenhum. Então, precisamos trabalhar essa metamorfose, essas camadas que vamos tirando. Nossa, mas eu fiz tanta coisa errada, né? Ontem, anteontem, eu não sou merecedor, todos somos. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele sabia que a gente ia errar. E ele não está julgando a gente. Então, quem somos nós para julgar os nossos próprios atos e julgar principalmente os atos dos outros? Nós precisamos trabalhar dentro daquilo que nós fizemos com os aprendizados que tivemos durante aquele processo. E ir tirando cascas e se transformando sempre numa pessoa melhor. Né? Não importa o que eu fiz ou deixei de fazer ontem. O que importa é se eu me perdoei, se eu perdoei o outro, se eu estou evoluindo, se eu conseguir aprender com aquilo ali que eu fiz. É isso que importa. Se eu tiver que voltar lá e pedir desculpa a alguém, ótimo, eu vou fazer. Se alguém me feriu e não me pediu desculpa, tudo bem, eu perdoo assim mesmo, porque é o meu processo evolutivo que importa. Se eu ficar zangado com alguém, quem está me atrasando sou eu mesmo. Mas esse perdão tem que ser de coração, não pode ser da boca para fora. Não pode ser, né? Eu sou bom pra caramba, eu faço tudo de bom, e fulano me minimizou, e fulano me ofendeu, e fulano isso. Tudo bem, fulano estava no momento dele de fazer aquele tipo de coisa. Se eu me deixo atingir por isso, eu sou responsável por me deixar atingir por isso. Então, eu preciso trabalhar em mim o perdão. Eu preciso trabalhar em mim as minhas capacidades de ser benevolente com o próximo. Só assim eu vou alcançar a evolução. Deus fez os homens à sua imagem e semelhança. Isso está lá na Gênesis de 1 a 26. E dessa forma, somente conheceremos o verdadeiro sentido da caridade com o amor criativo, integrador e generoso, quando tivermos uma clara consciência de nós mesmos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Vamos lembrar desse mandamento de Jesus, que foi o único que ele deixou. Amar ao próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Então, primeiro nós temos que fazer conosco. Primeiro, nós temos que assumir quem somos. Somos pessoas bacanas nesse sentido, mas nesse aqui ainda falta muito para eu melhorar. Então, eu vou trabalhar os dois sentidos juntos para melhorar sempre mais e mais e mais em tudo. Eu preciso me conhecer, eu preciso me assumir e me amar assim como eu sou, com as minhas qualidades e meus defeitos, sem me julgar, sem me condenar, sem me colocar na cadeira dos réus lá para poder pagar pelas coisas que eu fiz.
Eu não preciso me culpar, eu não preciso pagar por nada. Eu preciso aprender com as minhas escolhas e trazer escolhas mais assertivas na frente. É isso que eu preciso fazer. Amar o próximo como a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Modifica-te a ti mesmo. A partir dessa modificação, você vai modificar todo o seu campo energético, que vai modificar tudo que está em torno de você. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, somos criadores da nossa própria existência. E somos amor puro. Só precisamos relembrar esse amor. Só precisamos relembrar como fazer a criação ser melhor a cada dia. Como criar como Deus. Né? Ah, então você está querendo ser Deus? Não. Eu estou querendo usar todas as capacidades que Ele me deu, que Ele deixou para mim e que muitas vezes eu não utilizo. Isso deixa Deus triste. Isso deixa Deus muito triste, porque Ele deu capacidades inúmeras para a gente e a gente não utiliza essas capacidades, né? É importante a gente utilizar, é importante a gente trabalhar essas capacidades em nós. No momento em que passamos a identificar nos outros a mesma essência de amor da qual eles e nós somos feitos, seremos capazes de discernir o que é o sentimento da caridade. Então, nós precisamos identificar em nós essa essência que Deus nos deixou no coração, a essência do amor. A partir disso, nós vamos conseguir discernir o que realmente a gente está fazendo com caridade, ou seja, com esse sentimento que Deus nos deixou, e o que a gente está fazendo para poder aparecer, ficar bem diante da sociedade. Seja jovens, velhos, crianças, sadios ou doentes, sejam homens ou mulheres, se passarmos a amá-los incondicionalmente, como nos exemplificou Jesus, nosso Mestre e Senhor, aí estaremos completamente integrados na caridade. Então, precisamos trabalhar esse amor incondicional que está dentro de cada um de nós, que está dentro dos nossos corações, que está lá na partícula de Deus que foi colocada em cada ser. Cada ser sabe, é essência divina e sabe ser essência divina. Né? Então, nós precisamos trabalhar isso, trabalhar essa essência que está aí. Nós só precisamos ver e sentir para poder, então, colocar em prática. Sempre o colocar em prática é a parte mais importante de tudo. O conhecimento, por si só, ele fica guardado dentro de nós. Ele só vai se perpetuar e vai ser importante para a nossa existência quando nós trabalharmos esse conhecimento na nossa vida diária. Por isso que eu sempre começo a oração de todas as quintas-feiras trabalhando esse pensamento de que o aprendizado precisa ser colocado em prática na nossa vida diária. Quando a gente olhar para o outro e perceber que o outro também é imagem e semelhança de Deus, como nós somos, nós vamos entender que estamos todos no mesmo barco, num processo de aprendizado, né? Uns mais à frente num quesito, outros mais à frente no outro quesito, mas todos no mesmo barco. Por isso estamos na Terra, por isso estamos encarnados aqui, porque se não fosse assim, estaríamos em outro planeta mais evoluído. Mas estamos aqui. Então, temos aí mais ou menos o mesmo nível de evolução, todos nós. Caridade não consiste em assumir e comandar sentimentos, decisões, bem-estar, problemas, evolução e destinos das pessoas. Aquilo, enfim, que elas podem e devem fazer por si mesmas. Porque quando tentamos reduzir as dificuldades delas, responsabilizando-nos por seus atos, estamos também impedindo seu real crescimento e amadurecimento. Somente alcançamos através das experiências que precisam enfrentar. Então, assim, nós, muitas vezes, com filhos, né, com pessoas de mais idade, nós queremos assumir as responsabilidades deles, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos filhos, sem deixar com que eles passem por aquele aprendizado que ele tem que passar, tirando, né, a oportunidade de aprendizado deles, trazendo para nós a responsabilidade que deveria ser dele. Isso não é legal, porque aí a gente faz com que as pessoas sejam nossas marionetes. Né? Isso não é caridade, isso é controle, isso é ilusão de controle a partir do que o outro é. Né?
Nós não podemos trabalhar nesse sentido. Assim, distorcemos a genuína mensagem da caridade, do amor ou da doação verdadeira. Então, quando a gente trabalha nesse sentido de castrar o outro das suas próprias decisões, das suas próprias opiniões, nós estamos, então, não estamos fazendo doação verdadeira, a gente não está tendo amor, a gente está querendo dominar, a gente está querendo controlar a vida do outro. E isso não é um ato de caridade, isso não é amor. Encontramos ainda na primeira epístola de João, ele diz assim: não escrevo um novo mandamento, mas sim aqueles que tivemos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Então, precisamos nos amar, precisamos nos respeitar. Meu direito vai até onde começa o direito do outro. Então, eu preciso me trabalhar no sentido de não ultrapassar o direito do outro, no sentido de entender que o outro tem direito também à opinião, que o outro tem direito de ter uma opinião completamente diversa da minha, né? E eu preciso respeitar a maneira dele de ser e de agir. Isso é muito importante. E assim eu estou trabalhando dentro da caridade, quando eu respeito o outro assim como ele é. Assim como eu preciso me amar e me aceitar assim como eu sou, eu preciso amar e respeitar o outro do jeito que ele é. Se ele me pede um conselho, eu posso dar. E aí eu não estou invadindo o livre-arbítrio dele, porque ele me pediu. Mas se ele não me pede, o máximo que eu posso fazer por ele é uma oração, para que ele possa, então, encontrar paz, para que ele possa ter as decisões mais assertivas na vida. Quanto mais limitada e particularizada for a maneira de viver o amor, menos será a nossa consciência de que todos os seres humanos têm uma capacidade ilimitada de amar, ao mesmo tempo, muitas pessoas. É importante a gente amar. A gente, às vezes, ama um pouco mais os nossos filhos, ou muito mais os nossos filhos, muito o nosso marido, né? Os nossos pais, as nossas mães, e às vezes a gente esquece de amar a todos. O amor, ele precisa ser ilimitado. Esse amor que Jesus trouxe para a gente, esse amor ágape, que não prende, que não segura. O amor liberta, ele não segura. Né? O amor faz com que a gente ganhe asas para voar. E a gente precisa também deixar com que o outro tenha asas para voar. Porque se o amor é verdadeiro, as pessoas vão estar sempre no encontro. Elas vão estar sempre umas ligadas às outras. Então a gente não precisa ter formas de amarrar ninguém perto da gente. Porque se a gente amarra, se a gente precisa amarrar, é porque não é amor. Quanto mais o amor for compartilhado com os outros, mais nos desenvolveremos e nos planificaremos na vida. Só que a gente precisa lembrar de um detalhe. Amar é o próximo como a ti mesmo. Se a gente não se ama, a gente não tem capacidade de amar o outro. Essa é a premissa. Se a gente não se perdoa, a gente não tem capacidade de perdoar o outro. Se a gente não se ama, o amor pelo outro não vai ser amor verdadeiro. Se a gente não se perdoa, o perdão pelo outro não vai ser um perdão verdadeiro. Então a gente precisa fazer por nós, em primeiro plano, foi o que Jesus falou, mas não de uma maneira egóica, de uma maneira que a gente consiga compreender quem nós somos, com amor próprio. O amor próprio faz com que a gente veja qualidades e defeitos em nós. O ego faz com que a gente só veja qualidades e despreze os defeitos. O amor próprio não. Ele faz com que a gente nos veja de maneira global. E isso é o mais importante. Então, precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. E depois que a gente nos ama, compartilhar esse amor com todo mundo. Porque isso vai ser natural, né? Isso não precisa nem de esforço para fazer. Isso vai ser algo que vai emanar de nós naturalmente. E as pessoas vão sentir isso ao nosso redor e elas vão querer ficar pertinho da gente. Porque a gente consegue compartilhar aquilo com graça, com leveza, com harmonia, com simplicidade e principalmente com naturalidade. Olhar os outros com os olhos do amor é a grande proposta da caridade. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, como Jesus falou, primeiro a gente precisa ter tudo isso com a gente, benevolência com a gente, indulgência com a gente, perdão para a gente poder distribuir benevolência, indulgência, perdão, amor, caridade, compaixão. Né? Primeiro, a gente precisa trabalhar isso dentro do nosso próprio ser, para a gente poder, então, ter para distribuir isso
para todo mundo. Isso está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. A benevolência é aquela coisa mágica, que quanto mais você espalha, mais rico você fica. E assim, não precisa se esforçar. Isso acontece naturalmente quando o amor brota verdadeiramente no coração. Caridade é amor. E não há amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos. Respeitar, né? Respeitar a decisão dos outros, as escolhas dos outros, sem julgamento, sem apontar dedos. Vamos lembrar, quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 apontando para a gente, né? Então, será que aquilo ali não é o espelho do que eu faço e eu estou com tanta raiva do outro porque eu não consigo consertar isso em mim? Na maioria das vezes é assim, né? O que eu vejo no outro é o que está latente em mim. E eu preciso, então, trabalhar em mim aquilo, para que aquilo não me aborreça tanto no outro. Para que quando o outro faça aquilo, eu entenda, nossa, isso não é bacana. Só que aquilo não chegue com tanta força em mim. Se chega com muita força em mim, provavelmente é porque eu estou apontando para mim mesmo e não para o outro. Eu estou julgando a mim mesmo e não ao outro. Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tiver pecados. Porque quando as pessoas apedrejavam as mulheres, elas estavam colocando, expurgando ali os próprios pecados delas, colocando ali como se fosse uma coisa legítima, mas não era a mulher que estava sendo apedrejada, era ele que estava tirando os sentimentos ruins de dentro dele e jogando na mulher. Só que dali a algum tempinho, aqueles sentimentos voltavam todos, então não adiantava muito, porque era uma coisa temporária, né? Então atire a primeira pedra quem não tem pecados. A gente precisa ter respeito pelos outros e pelas escolhas dos outros. Isso é muito importante e isso é um ato de amor. Saramago tem uma frase que diz assim: aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonizar o outro. Então, se eu penso que o outro tem que ter o mesmo pensamento que eu e tento convencê-lo incessantemente que aquilo que eu sei é a verdade, se eu quero sempre ter razão em tudo, eu vou estar cometendo um equívoco muito grande. O meu marido, ele sempre dizia uma frase que ecoa aqui em casa na mente de todo mundo: você quer ter razão ou quer ser feliz? Então, a gente precisa ser feliz, porque a minha razão é diferente da sua razão, que é diferente da razão do outro, que é diferente da razão do outro. Todos têm razão e, no fundo, ninguém tem, né? A gente precisa conversar para poder, então, se entender e cada um entender um pouquinho o que o outro pensa. Muitas vezes a junção dos pensamentos é que vai trazer a verdade e não a separação deles. Se substituirmos na conceituação de perdão por Jesus as palavras benevolência, indulgência e amor, respeito, compreenderemos realmente esse sentimento incondicional do Mestre por todas as criaturas, né? Então, benevolência, indulgência, amor, respeito. São essas as diretrizes que nós precisamos ter na nossa vida para alcançar o verdadeiro amor. Benevolência, de natureza boa, benévola, que traga alguém que trata alguém com bondade, com boa vontade, que perdoa facilmente, tolerância, indulgência, que em meio à maldade se sobressaia a benevolência. Indulgência é a absorção de um pecado ou ofensa. Uma pessoa indulgente é tolerante e tem facilidade de perdoar os erros do próximo. O respeito, sentimento que impede uma pessoa de tratar mal alguém, de ser mal criada ou de agir com falta de consideração na maneira como se comporta com os outros. Sentimento que faz com que alguém não diga ofensas, insultos e apreços aos outros. Amor-respeito para com todos. Amor-respeito para com as imperfeições alheias, para com as nossas próprias imperfeições também. Amor-respeito aos ofensores e às nossas ofensas a nós mesmos e aos outros. Aqui estão as regras básicas da conduta do Cristo. Não olvidemos, porém, que respeitar os outros não quer dizer ser conivente ou manter cumplicidade. Então, assim, a gente está vendo que a pessoa está fazendo uma coisa
que a gente na nossa percepção, aquela coisa não é bacana, né? Tá batendo em alguém, né? A gente sabe que aquelas atitudes não são bacanas. A gente não tem que ser conivente, nem cúmplice disso aí. A gente sim pode dar, né? A gente pode ter a nossa opinião. O que a gente precisa é não invadir o livre-arbítrio do outro, certo? A gente precisa fazer oração por aquelas pessoas que estão naquela situação para que elas possam superar aquilo e caminhar no sentido mais interessante. Se uma delas vier pedir socorro a gente, aí a gente pode ajudar, a gente pode contribuir. Mas, se nenhuma delas vier pedir, é uma escolha delas, e a gente precisa respeitar as escolhas de cada um. Nossa, mas que escolha, né, estranha é a escolha. Enquanto a pessoa estiver dentro daquela escolha, a gente não pode julgar, a gente não pode condenar, a gente não pode maltratar ninguém por conta das escolhas que elas fazem. Concluímos ajustando o texto de Paulo de Tarso ao nosso melhor entendimento. Ainda que eu falasse a língua dos homens e também a dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, ainda que eu dominasse a ciência e tivesse uma fé tão grande que removesse montanhas, tudo isso não me serviria de nada se não tivesse amor e respeito aos seres humanos. Então, tudo é importante a partir do momento que a gente tenha amor e respeito. Se não for com amor e respeito, é só para o ego, é só para alimentar o ego. E aí não serve de muita coisa. Tudo é importante quando a gente tem amor e respeito. Agora eu vou ler para vocês, né? Porque nem dá tempo mais de comentar, a gente já está em cima do nosso horário, uma mensagem final que vai fechar com tudo que a gente falou aí até agora. Se soubesse um nome digno de Deus, esse nome seria amor. Ele é Deus, não precisa de leis para governar, porque é absoluto. Mas se precisasse, seria a lei do amor. Ele te ama incondicionalmente. Para ele, o universo tem menor valor. Você é centelha da chama divina. Acaso a centelha não é a mesma chama numa proporção menor? Mas não existe maior ou menor. Existe apenas a extensão que relembrou. Você vem vivendo sucessivas experiências ao longo de milhares de encarnações para relembrar como é ser divino, como é ser o amor. Você nada tem a aprender, somente a relembrar. Relembrar que é divino, que sua natureza é o amor, e sendo assim, nasceu para amar. Mas amar a quê? Após sucessivas decepções com a humanidade, você pode escolher amar o planeta. Mas e o Sol, que forma todo o sistema e sustenta a vida? E a Via Láctea, que sustenta o Sol? Como amar a areia e desprezar o deserto? O fruto e desprezar a árvore? Amor que separa não é amor, é paixão. Paixão pertence ao relativo, vem dos domínios do ego. O ego é limitado. Ele não sabe que você é o todo, que você e o todo são um. Para o ego, você é separado do todo, e cada ser vivo separado do outro, e cada coisa separada da outra. Por isso, o ego faz escolhas. Mas existe o sol e a lua, o macho e a fêmea, o doce e o salgado, o azedo e o amargo, o anodo e o catodo, o alto e o baixo, o velho e o jovem. Mas a função dessas diferenças é implantar as referências, não a separação. Como reconhecer a claridade se não houvesse a escuridão? Ou a expansão se não houvesse a contração? Ou a saúde se não houvesse a doença? O planeta, o Sol, as constelações e a galáxia são o mesmo. Foram criados para você pelo único e supremo
amor, apenas com aspectos diferentes, para que você pudesse distinguir e não separá-las. O amor sabe disso, por isso jamais separa. O amor é a raiz da vida. Todo o universo é composto pelo amor. Ser natural e irradie o amor. Você e o universo são o mesmo. O oposto do amor não é o ódio, mas sim o medo. Ser disperso e viver o amor, ou ficar dormindo e viver o medo, é você quem decide e escolhe. A ausência do amor resulta em sofrimento, miséria, cansaço e doenças. Amor é felicidade, e na felicidade há satisfação de vida, prosperidade, vigor e saúde. O medo desconhece o amor. O medo confunde com a paixão. Mas a paixão é fruto do relativo, do medo, do ego. É o ego, o medo, o relativo, quem separa e divide. Diz amar mais a um que o outro, mais as estrelas que o mar, mais a loura que a ruiva. Mas isso é paixão, não é amor. A paixão é parcial e insana, ao passo que o amor é completo e consciente. Diz a paixão amar aquele homem mais que a si mesmo. Ou como viver se a vida sua se foi com a mulher que o abandonou? Insana e demente é a paixão, cuja raiz é o ego. Como amar mais a alguém do que a si mesmo? Você é um ser divino, todos são. Ao dizer que ama mais o outro que a si mesmo, nega o divino interno que é. No máximo, poderá amar a alguém tanto quanto a si próprio, mas nunca além disso. Ninguém se suicida por amor, mas sim pela insanidade da paixão, pois o amor mantém a vida enquanto a paixão a limita. Como pode dizer que está sofrendo por amor se o amor é felicidade? Ora, está sofrendo por paixão e ela está chamando de amor. E a ela está chamando de amor. O amor inicia por amar a si mesmo. Olha o mandamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Se desejar amar o universo, comece a amar primeiro a ti próprio e ao próximo quanto a ti mesmo. Somente assim, seu amor será universal. Amar é a essência dos homens, é ser natural. Não há como viver sem amar, somente vegetar. Aquele que vive, ama. A certa altura da vida, que aquele que vegeta clama por amor, como a planta por luz e o moribundo por fôlego. Quanto mais irradiar amor, mais ele inundará o teu ser. É a centelha contribuindo com a chama que envolve de volta e incandescente a centelha. É isso, pessoal, por hoje, então. Eu espero que eu tenha passado uma mensagem interessante para vocês, que vocês tenham gostado, que tenha sido bacana, que vocês possam ter aí aproveitado tudo isso e que tudo possa ser transformado em aprendizado para a vida de todos nós. Gratidão a todos que nos acompanharam, pessoas que estão acompanhando presencialmente, que vão acompanhar depois, encarnados e desencarnados. Gratidão. Namastê. Até semana que vem. Beijo no coração.